O que eu preciso para calcular determinantes? Preciso de uma coleção de números. Quantos? A quantidade basta que seja um quadrado perfeito. Pode ser 4, pode ser 9, pode ser 16, 25, 36, pode ser 100, né? Tem que ser um quadrado perfeito. Desde que seja um quadrado perfeito, eu posso calcular determinantes daquela cambada de números ali. Tá? Beleza. E só que, não sei se vocês começam a perceber, mas, por exemplo, suponha que eu queira calcular o determinante de uma coleção de números que são, por exemplo, 16 números. Então, eu teria que escrever esses números, né? Agora, escrever 16 números assim, um atrás do outro, não começa a ficar um negócio chato, né? 16 números, assim, uma fileirinha de 16 números. Imagine se forem 25, né? Imagine se for 100, aí a gente nem faz, né? A gente desiste. E, enfim, uh, percebe que, assim, começa a faltar, assim, uma forma melhor de representar isso, né? Começa a faltar uma forma melhor de representar esse negócio. Gente, eu acabei de lembrar aqui, eu vou só fazer uma breve volta aqui na linha cronológica da minha história, porque esqueci de mencionar um nome que é importante, ele é digno de nota, tá? É um nome que talvez vocês também já ouviram falar lá no ensino médio, matemático francês também, chamado Laplace. Ouviram falar de Laplace? Laplace. Ouviram? Ouviram, né? Outro trauma. Meu Deus, o Matheus vai ter que ligar pro psicólogo amanhã, né? Estou cutucando demais as feridas aqui, né? Espero que seja para curá-las, né? Se for para curá-las, então que seja, né? A Amy está dizendo que não ouviu falar, né? Vários disseram que sim. Tem um tal de teorema de Laplace lá no ensino médio que a gente aprende, que é justamente para cálculo de determinantes, né? E esse, de fato, foi feito por Laplace mesmo, foi provado por Laplace, que é uma ideia de, você quer calcular o determinante, a gente já pensa sempre no modelo da matriz, né? Você tem a matriz zona aqui, quer calcular o determinante, você vai calculando determinantes, você vai cortando, né? Assim, você corta linhas e colunas e calcula o determinante da matriz que sobra. Alguma coisa assim. O Marcelo está dizendo, com ele me lembra o Chió também. Pois é, tinha o Chió também, né? Pois é, uns nomezinhos assim, inusitados. E aí, enfim, tinha esse teorema de Laplace que também é importante e foi um passo gigante nessa coisa de entender mais sobre o cálculo de determinantes. Porque calcular esses determinantes não é tarefa fácil. Beleza, se forem 4 números, A, B, a linha, B linha, como está aqui, aí é tranquilo. Né, se eles estão nessa ordem, né, A, B, a linha, B linha, então é só fazer A vezes B linha, menos B vezes a linha. Então, se são 4 números, tranquilo. Se forem 9 números, aí já não é mais tão tranquilo, mas também dá para fazer. Agora, se já forem 16 números ou 25, aí já começa a ficar mais complicado, né? Então, o trabalho de Laplace, o resultado de Laplace, ele ajudou muito a descomplicar um pouco isso, a tornar esse cálculo, pelo menos mais, não sei se menos complicado, mas pelo menos mais sistematizado, um método mais sistemático para o cálculo de determinantes. E é muito legal que o nome do livro que o Laplace escreveu e onde ele colocou esse que seria chamado depois do Teorema de Laplace, o nome do livro é Pesquisa sobre o Cálculo Integral e o Sistema do Mundo. Olha outro nome bonito de livro, né? Que também dá vontade de ler, né? Pesquisa sobre o cálculo integral e o sistema do mundo. Você não sabe se o cara está falando de política, né? Mas de alguma forma ele provou um teorema sobre determinantes nesse livro, né? Quer dizer, o livro não tinha nada a ver com determinantes, né? Mas ele colocou lá, né? Então, assim, desculpa fazer essa regressão aí na história, mas é que eu esqueci aqui de mencionar o Laplace e é um nome que é importante.
Então, voltando agora, isso foi finzinho do século XVIII, tá? A gente fez uma voltinha aqui para o finzinho do século XVIII, agora a gente volta para o século XIX, 1826, Cauchy de novo, agora aquela problemática que eu estava mencionando, né, de, pô, como é que eu represento melhor esses números? Tô lá com 25 números, eu fico lá botando esses números assim, e eu quero calcular o determinante, será que não tem um jeito melhor de representar? E aí, Cauchy teve uma ideia, assim, ao mesmo tempo simples e óbvia, mas brilhante até por ser simples e óbvia, que é, bom, se você está com uma quantidade muito grande de números e está difícil representar um seguidinho do outro, por que não faz uma tabela? Não faz sentido fazer uma tabela para poder representar esses números? Olha, tá ruim colocar esses 25 números assim. Cara, faz uma tabela com onde você vai colocar, por exemplo, 5 colunas, e em cada uma dessas colunas você põe 5 desses números. Então você vai ter 5 desses números na primeira coluna, 5 na segunda, e assim por diante. No fim, você vai ter uma tabela que tem 5 linhas e 5 colunas. Ou seja, forma um quadrado, né? É um quadrado. Tem a, a largura, né, e a altura são iguais. Tem 5 aqui, 5 aqui. Então, quadrado. E sempre vai ser assim, porque os determinantes são sempre cálculos relacionados a quantidades quadradas de números, né? A gente não pode esquecer isso. E, e ele teve essa ideia, inclusive ele usava esse nome, ele chamava de tableau, né? Francês chamava tableau, que é tabela, né? Então é a primeira vez que a gente vai ver surgir essa ideia do que hoje nós chamamos de matriz, né? Com a tabela, né? Com a tabela do Cauchy, que é uma ideia, assim, vocês concordam comigo que, assim, é bastante simples? Não, o problema é, tá chato representar esses números um do lado do outro. Olha, põe uma certa quantidade um embaixo do outro, né, e outras um do lado do outro, monta uma tabela, fica melhor. Não é melhor representar uma tabelinha 5 por 5 do que botar 25 números um atrás do outro? Não fica mais organizado, não fica mais elegante até, né? Então, assim, a ideia do Cauchy é pura e simplesmente organizacional, uma forma melhor de dispor esses números. Mas ele não tem pretensão nenhuma de criar um novo objeto matemático. Ele só está dizendo assim, olha, ao invés de escrever esses números de um jeito mais complicado, eu vou só montar uma tabelinha. Só isso. Só isso. Só uma tabelinha. Né? E, e aí, nesse fluxo nosso aqui da história, a gente vai se deparar com aqueles que são os dois personagens principais aqui da nossa história. E o primeiro deles, os dois são ingleses, os dois são matemáticos ingleses. O primeiro deles, chamado Sylvester. Sylvester. Esse eu imagino que talvez ninguém, ou quase ninguém, ouviu falar. Alguém já ouviu falar de Sylvester, matemático chamado Sylvester? Não, né? Imagino. Daí vocês perceberem como a gente não conhece a história das matrizes. Porque Sylvester nada mais foi do que o cara que inventou o nome matriz. Foi Sylvester que teve essa ideia. Então podemos dizer que foi com Sylvester que nasce oficialmente o conceito de matriz. Né? Bom, quem foi Sylvester, né? A história de Sylvester é muito interessante. Sylvester, ele nasceu em 1814, então ele é ali contemporâneo de Cauchy, né, um pouco mais novo, e ele era de família judia, ele era judeu. E às vezes assim, nós sabemos a história do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, sabemos o que foi, né, o nazismo e o que isso custou, né, mais de 6 milhões de vidas que padeceram pura e simplesmente por serem judeus. E a gente sabe disso, mas às vezes a gente não se dá conta de que esse sentimento antissemita, né, como a gente fala, ele não é restrito ao clima ali da primeira metade do século XX, né? É um sentimento que permeia a história desde muito tempo. E não foi diferente com Sylvester. Ele
Ele era inglês de nascimento, porém era judeu, de família judia, e ele sofreu muito preconceito ao longo da sua infância, adolescência, mesmo na faculdade, ele sofreu muito preconceito por a, pela sua raça, e a primeira universidade para onde ele foi, que foi a London University, ele foi expulso. E por que ele foi expulso? Porque eu, assim, cansado de sofrer preconceito, de sofrer bullying, né, por ser judeu, ele, um certo dia, revidou e atacou um outro aluno com uma faca, e aí aquele episódio fez com que ele fosse expulso da universidade. E aí tentou uma segunda universidade, a Royal Institute, essa em Liverpool, e também não se adaptou, também sofreu muito preconceito, e acabou ele mesmo desistindo e saindo. E, posteriormente, tentou uma terceira universidade, a St. John's College, em Cambridge, e nessa ele conseguiu permanecer, inclusive, na época, havia um prêmio, era o prêmio mais importante de matemática na Inglaterra, chamado Mathematical Triples, e ele ganhou o segundo lugar desse prêmio, mas ele não recebeu o prêmio porque ele era judeu. Vocês terem uma ideia de que o racismo não era só algo ali entre os pares, mas era algo institucional, né? Assim, a galera, não, beleza, você ficou em segundo lugar, mas não, para você não, porque você, pela sua origem, né? E, e, enfim, mas apesar de tudo isso, apesar desse histórico e dessa dificuldade toda que ele passou simplesmente pela sua origem étnica, ele conseguia, assim, ele era brilhante, matematicamente falando, e ele conseguiu se firmar, e a partir de 1838, ele conseguiu uma posição na University College London, e essa, inclusive, foi a primeira universidade totalmente desvinculada de religião na Inglaterra, e não por acaso ele se encaixou melhor nessa universidade, e, enfim, Sylvester, né, esse é meio que o background aí da vida dele, mas ele se tornou um matemático muito importante, muito prolífero, e não só matemático, Sylvester ele foi autor de poemas, sonetos, era um poeta, além de matemático, era poeta, então assim, só corrobora com a minha visão de que matemática e arte caminham lado a lado, né? O cara consegue de maneira muito natural ser matemático e poeta, e essas coisas simplesmente se harmonizam, né? Porque matemática tem praticamente os seus dois pés cravados na arte, né? E ali, por volta do ano de 1850, trabalhando com questões relacionadas a determinantes e já se apropriando da ideia de Cauchy, de que, olha, para lidar com determinantes é legal montar essas tabelas, então ele já tinha a ideia da tabela, ele começou, assim, a trabalhar, assim, a ideia de, a partir de uma tabela, dessa tabela de números, produzir sistemas de determinantes menores, né, que poderiam, a partir desses, descrever sistemas de determinantes de qualquer ordem. E, basicamente, assim, a partir da tabela, ele ia, assim, pegando pedacinhos dessa tabela para poder calcular determinantes. Então, na cabeça dele, ele pensava assim, olha, essa tabela aqui de números, essa tabela quadrada de números, né, ela serve como uma espécie de geradora de determinantes. A partir dessa tabela, se eu escolho um número P qualquer, e eu pego P linhas e P colunas quaisquer dessa tabela, eu gero com essas P linhas e P colunas um determinante. Então, é como se essa tabela de números fosse uma fonte de determinantes. Então, para Sylvester, essas tabelas de números, elas servem como geradora de determinantes. Então, geradora, fonte, né?
a palavra que lhe veio à mente de maneira muito natural foi a palavra matriz, né? O que significa a palavra matriz? Sabe o que significa essa palavra? Matriz? Né? Em que contexto a gente ouve essa palavra? Né? O que significa quando você fala que algo é a matriz? Né? Essa aqui é a matriz da empresa. Né? Ou, o que é a matriz? O que é a matriz? É o núcleo, né? É a fonte, né? É a geradora, né? A matriz, do ponto de vista assim, de definição do termo, achava que tinha alguma coisa em comum com o filme Matrix, mas tem, se você olhar para a ideia do filme Matrix, a Matrix é essa fonte geradora, né? Mas tem a ver sim, né? Mas então essa é a ideia, né? Assim, então ele até diz isso, né? Assim, então essa tabela ela funciona como uma matriz a partir da qual nós geramos os determinantes, escolhendo P linhas e P colunas e calculando o determinante disso, né? Então, o nome matriz, ele surge nesse contexto. Percebam como é algo que, assim, serve e olha diretamente para o determinante. Então, entendam, não é o determinante que nasce a partir da matriz e que serve aos propósitos das matrizes. É exatamente o contrário. É a matriz que nasce a partir do determinante e que serve aos propósitos do determinante. O próprio nome matriz, ele é intrinsecamente ligado a esse serviço que ela visava prestar aos determinantes, né? Então, determinante veio antes e matriz surge, o conceito de matriz surge, né? O nome matriz surge, dando essa ideia de que, olha, isso aqui serve aos determinantes. E era essa visão que o Sylvester tinha das matrizes. Matrizes, enquanto essas tabelas de números, primeiro, elas são sempre quadradas, né? Essa coisa de matriz que tem uma quantidade de linhas, de uma quantidade de colunas diferente uma da outra, isso aí é posterior. Por enquanto, como matriz só serve ao propósito dos determinantes, não se fala de matrizes que não sejam quadradas. Inclusive, eles vão usar o termo matriz, eles não vão falar, hoje a gente fala, né, matriz quadrada. Não é assim que a gente aprende? Isso aqui é matriz quadrada. Na época, não, era matriz e ponto, porque matriz já é quadrada, né? Porque ela tem um propósito específico de servir aos determinantes. E é assim que nasce o nome matrizes. Provavelmente vocês não conheciam isso, né, essa história. Tá fazendo sentido? Estão conseguindo acompanhar? Tá ficando um pouco menos, assim, nublado, assim, esse objeto, né? Estão caminhando bem aí? Estão comigo? Já são aqui 10:12, né? Vou tentar não me alongar muito mais do que ali para 10:20, mais ou menos, mas estão comigo, né? Beleza, gente, maravilha. Legal. Eu falei que Sylvester era um dos dois protagonistas dessa história, né? O outro, também em inglês, por sobrenome Cayley, né? É o nosso segundo personagem, protagonista aqui da história. E, bom, onde é que Cayley entra nessa história, né? Bom, só um pouquinho, assim, de história da vida dele. Como eu falei, também matemática e inglês, nasceu em 1821, então um pouquinho mais velho um pouquinho mais novo, melhor dizendo, né, que Sylvester. Ele também foi medalhista daquele prêmio Mathematical Triples, né? No caso dele não teve problema, ele não era judeu. Ele ganhou o primeiro lugar desse prêmio em 1842, mas aconteceu uma coisa curiosa, né? Ele ganhou esse prêmio e aí ele terminou os seus estudos, e quando a gente termina os seus estudos, né, e tal, no caso dele ali, o que a gente espera assim, receber um convite para ocupar uma cadeira numa universidade. E ele ficou esperando esse convite. E o que aconteceu é que o convite não veio, né? Ele ficou desempregado, ele não tinha onde trabalhar, e precisava fazer alguma coisa da vida, resolveu dedicar-se ao direito. E ele passou 14 anos da sua vida trabalhando como advogado, né? Então, assim, talvez deve ter sido um dos únicos casos na história de um matemático advogado, ou de um advogado matemático, não sei, né?
Imagino que poucos, ou talvez nenhum, tenha seguido esses passos, né? Mas ele advogou por 14 anos, até que só em 1863 ele recebeu um convite da Universidade de Cambridge, ou seja, não foi qualquer convite, para ocupar uma cadeira na Universidade de Cambridge, onde ele ficou até o final da sua vida, 1895, o ano da morte de Cayley, e multifunção, né, tá dizendo Matheus exatamente, cara, né, e, e aí, só que o curioso é que, enquanto ele praticava o direito, enquanto ele exercia a profissão de advogado, ele não parou de pesquisar matemática, e talvez as suas maiores contribuições tenham acontecido nesse período em que, então assim, não é que ele largou a matemática para advogar, não, ele advogava e provava teoremas, né? O cara era multifunção mesmo, Matheus. Não é só que eu parei matemática, vou fazer, vou exercer aqui direito e depois vou voltar para matemática. Não, é tudo ao mesmo tempo, né? Até que ele foi convidado para assumir essa função lá na Universidade de Cambridge e aí ele parou, né, com com advocacia e foi então ser matemático, né, full time. Mas nesse período aí, né, que ele que ele advogava, mais precisamente em 1855, ele começou a se apropriar de ideias do Cauchy, né, essa coisa dos determinantes, né, e também das ideias do Sylvester. Eles ainda não se conheciam, eles viriam a se conhecer posteriormente, mas e ele se interessou muito por essa ideia, né, de extração de sistemas de determinantes, tal, olhando para aquelas tabelas e tal, e foi Cayley quem, pela primeira vez, estabeleceu uma notação apropriada para essas tabelas, e que já é muito, muito próxima da notação que a gente usa hoje para matrizes, né? Por exemplo, se eu fosse construir a matriz formada por esses 4 números aqui, me digam se era mais ou menos assim que vocês faziam, né? Que foi mostrado para vocês, apresentado a vocês. Um parêntese assim, aí aqui vem esse primeiro elemento, aqui vem o segundo, aqui vem o primeiro da linha de baixo, e aqui o segundo da linha de baixo. E aí, para um parêntese, assim, foi mais ou menos assim que vocês foi isso aí, né? Às vezes tem gente que põe um colchetão, assim, ao invés de ser o parêntese, né? Tem essas duas formas, mas essa notação dessa forma, né? Inclusive, eu até usei essa forma aqui, AB, a linha, B linha e tal, porque era exatamente assim que o Cayley representava na sua notação. Então, eu quis aqui, ó, a Camila está dizendo que usava com colchetes, né? São as duas formas equivalentes. Eu estou usando aqui sendo fiel à própria anotação do Cayley, para, né, poder deixar mais contextualizado aqui. Então foi ele quem introduziu essa anotação. Só que ele fez mais do que isso, né? É, ele ele fez, porque assim, se por um lado Sylvester definiu, né, o conceito de matriz, inclusive foi ele quem deu o nome matriz a essas tabelas aí, Sylvester, na visão de Sylvester, matriz era algo puramente auxiliar. Não era algo que ele dava muito valor no sentido, pelo menos nesse momento onde ele está trabalhando essas ideias, não era algo que ele imaginava como central. Na verdade, a matriz é auxiliar, central é o determinante, né? Cayley, ele já começa a alimentar uma visão diferente das matrizes. Ele começa a olhar para as matrizes como objetos que são importantes e que têm um valor próprio, intrínseco e independente dos determinantes, né? Cayley é quem tem essa visão pela primeira vez, e é ele quem começa a estabelecer coisas que foi o que a gente se deparou quando a gente aprendeu matrizes lá no ensino médio.
essa coisa de somar matrizes, essa coisa de multiplicar matrizes e tudo mais, isso daí é fruto principalmente do trabalho de Cayley. E assim, qual foi a ideia dele? O que ele pensou? A ideia dele foi mais ou menos o seguinte, olha, esse objeto matriz, que é, né, a princípio, uma tabela de números, ele pode ser encarado como, como uma espécie como uma espécie de conceito que tem uma característica muito parecida com o número. No sentido de que, olha, da mesma forma como eu somo números, da mesma forma como eu subtraio números, da mesma forma como eu multiplico números, né? Da mesma forma como eu tenho o número zero, da mesma forma como eu tenho o número um, esse objeto aí, a matriz, dá para fazer a mesma coisa. E é a primeira vez na história da matemática que a gente começa a transcender nessa coisa do pensamento da linguagem algébrica, a gente começa a transcender o número. Quer dizer, o x, né, a variável, no caso, ela começa agora, a partir do trabalho de Cayley, a transcender simplesmente o número para representar outros objetos, por exemplo, a matriz. Né? Isso começa com o trabalho de Cayley. Bom, qual que é o raciocínio dele? Primeiro, quando ele vai pensar, por exemplo, né, que talvez seja a parte mais dramática, assim, né, que é o produto de matrizes, que ele vai pensar na hora de conceber esse produto de matrizes? Percebam como foi muito natural para ele. O que ele quer fazer, ele quer, assim, entre outras coisas, né, ele quer, por exemplo, olhar para esse sistema e inscrever esse sistema como sendo dado por um produto de matrizes. Como? Ele quer que isso seja algo assim, ó. Aqui está a matriz, ele quer que isso seja, quer dizer, se eu multiplicar a matriz dos coeficientes pela matriz das incógnitas, o resultado disso tem que dar a matriz dos termos independentes. Quer dizer, na cabeça dele, ele quer que isso seja verdade, ele quer que isso aqui, isso que está escrito aqui, então é uma matriz vezes outra matriz, né, seja igual a uma outra matriz. É isso que ele quer que seja. E aí, como é que ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso assim, ó, olha, quando eu escrever isso, eu estou querendo dizer isso que está aqui em cima. Isso que está aqui em cima. Né? Por que essa notação para ele fazia sentido? Por que escrever assim faria sentido? Porque se, por exemplo, eu venho aqui e chamo essa matriz, eu dou o nome para ela de A, por exemplo. Esse aqui eu chamo de X. E esse daqui eu chamo de B. Né? Então, ao invés de escrever esse sistema ali, né, que aqui tem duas equações e duas incógnitas, mas poderia ter 50, eu posso escrever simplesmente assim, ó. A vezes X igual a B. Sendo que cada um desses objetos representa... Antes, quando a gente escrevia uma letra A, uma letra X igual a uma letra B, esses objetos eram números. A era número, X era número, B era número. Agora, ele transcendeu o número. Agora, isso aqui é matriz, isso aqui é matriz, isso aqui é matriz. E aí, então entenda, por que foi natural a forma dele de definir produto de matrizes? Porque ele queria que essa notação significasse isso. E aí a pergunta é, tá, para que isso signifique isso, como deve ser a definição do produto de matrizes? Entendem qual é a ideia? Não é uma coisa assim, o produto de matrizes foi definido, e de repente, olha que surpresa, dá certo fazer o produto de matrizes assim, dá certinho o determinante. Não, de modo nenhum. Ele, ao contrário, ele definiu o conceito de produtos de matrizes de modo que isso e isso fossem a mesma coisa. Agora, para isso e isso ser a mesma coisa, como é que eu tenho que fazer esse produto? Só multiplicar A vezes X, né? Quer dizer, como é que faz para isso aqui significar isso? Olha, só tem um jeito.
O jeito é, para multiplicar essa matriz por essa, eu tenho que fazer A vezes X mais B vezes Y, e por isso lá no primeiro elemento. E faço A' vezes X mais B' vezes Y, e lá na primeira linha. E faço isso daqui e coloco na segunda linha. É a única forma de fazer, né? Para que isso e isso sejam iguais. Agora, não foi assim que vocês aprenderam a multiplicar matrizes? Você pega linha e coluna e aí multiplica o primeiro elemento da linha pelo primeiro da coluna, mais segundo elemento da linha vezes segundo elemento da coluna, e assim por diante? Foi assim ou não foi que vocês aprenderam? Foi isso, né? O Matheus está perguntando aqui se tem diferença entre colchetes e parênteses. Desculpa, Matheus, não sei se faz tempo que você colocou. Estou vendo aqui só agora. Parêntese e colchete é a mesma coisa. Agora, a notação para determinantes, aí ela é diferente. A notação para determinantes, no caso aqui, por exemplo, dessa matrizinha, a notação para determinantes seria assim, ó. A, B, A' e B'. São essas duas barrinhas, certo? Então, se for colchete ou se for parêntese, eu estou falando da matriz, né? Agora, se for as duas barrinhas, eu estou falando do determinante daquela matriz, tá bom? Então, foi exatamente assim, né? Vocês estão me confirmando aí. A gente aprendeu assim, vai multiplicando assim as linhas ali pelas colunas, né? Desse jeito, esse vezes esse, mais esse outro vezes outro, e não sei o quê. Por que que é assim? Ora, porque eu quero que esse produto, nesse contexto, seja a mesma coisa que o sistema linear. E para ser, tem que ser dessa forma, não pode ser de outra. Então só tem uma forma, e isso na cabeça de Cayley estava muito claro, só tem uma forma natural de se definir produtos de matrizes. Tem que ser assim. Né? Faz sentido isso para vocês? Faz sentido que isso tenha sido, né, sido concebido dessa forma? Então, assim, por que o produto de matrizes não é só multiplicar termo a termo? Né? Faz esse vezes esse, mais outro vezes o outro, mais outro. Porque, se for assim, beleza, você definiu um produto esquisito aí, mas ele não serve para nada. Ele não tem valor lógico, né? Definir assim tem um valor lógico, né? O principal deles, a essência, né? O essencial, que foi a motivação, é no sentido de que, se eu defino o produto assim, esse produto equivale àquela escrita do sistema linear que está ali em cima, certo? Tá ficando claro isso, gente, para vocês? Vocês conseguem já enxergar um pouco melhor, assim, o desenrolar dessa ideia e a maneira natural como esse conceito de matriz foi nascendo, né? Então, a princípio, era para servir ao determinante. A partir de Cayley, agora acabou isso. Agora a matriz ela ganha vida própria. A matriz agora ela começa, inclusive, até de certa forma, a transcender o determinante em nível de papel, assim, central, né? Meio que há essa inversão. Agora o determinante é olhado em função da matriz e não o contrário. A matriz nasceu como algo que serve aos determinantes. De repente já inverte. E quando vocês aprenderam, foi invertido. Vocês aprenderam determinantes servindo ao papel servindo ao papel das matrizes, né? Determinante em função das matrizes, e não ao contrário, foi assim que a gente aprendeu. Mas, historicamente, foi ao contrário. E aí, é exatamente isso que o Cayley vai fazer. E aí ele vai, por exemplo, o Cayley, ele vai provar teoremas, né, sobre matrizes. Então, pensei, ele vai escrever tratados tratando só sobre as matrizes. Agora ele até deixa determinantes de lado um pouco e ele vai se preocupar com essa álgebra das matrizes. Por exemplo, ele vai destacar um fato muito curioso, né? Primeiro, ele vai mostrar que, ó, da mesma forma como tem o número zero, também tem a matriz zero. Né? Da mesma forma como tem o número 1, também tem a matriz unidade, né? Ou como nós costumamos chamar, a matriz identidade, né? A matriz zero é aquela que, somada com qualquer matriz da matriz, a matriz identidade, ou a matriz unidade, é aquela que, multiplicada por qualquer matriz, dá a outra, né? E essa matriz identidade, acredito que vocês
se depararam bastante com ela já, é aquela matriz que, na sua diagonal principal, só tem 1, e fora da diagonal principal só tem 0. Né? Viram já essa matriz, né? Era a matriz de identidade que ela era chamada para vocês? Matriz, na verdade, que ele chamava de matriz unidade, porque para ele fazia esse paralelo entre matrizes e números. Ele se fixou nessa ideia de que, olha, matrizes, de certa forma, se comportam como números. Eu posso somar, eu posso multiplicar. Só que ele começou a perceber coisas interessantes. Por exemplo, se eu pego dois números, A e B, e multiplico, e o resultado dá 0, qual é a conclusão lógica? Então, dois números, tá? O número A e o número B. E o produto deles está dando 0. Qual é a conclusão lógica que nós podemos concluir a partir disso? Se o produto de dois números A e B é 0, então, o que a gente conclui? Pelo menos um deles tem que ser 0. Né? Se A vezes B é 0, ou A é 0, ou B é 0. Ok, pode ser até os dois, mas um dos dois tem que ser. E aí ele descobriu que, olha, com esse produto de matriz acontece um negócio interessante. É possível que eu multiplique uma matriz que não é 0, não é a matriz nula. A matriz nula é aquela que todas as suas entradas são iguais a 0. Multiplico por uma matriz B, que também não é a matriz nula, e o resultado dá 0. Então ele descobriu que era possível multiplicar A e B e dar 0 sem, ou mesmo que A fosse diferente de 0 e B também fosse diferente de 0. Era possível isso, né? Então, um negócio meio esquisito, né? Como é que você multiplica dois objetos, nenhum dos dois é 0, mas o produto deles dá 0? Pois é, com matrizes isso é possível de acontecer, né? Porque o produto de matrizes é definido daquela forma bastante, né, elaborada, de modo a servir ali aquela expressão dos determinantes, de modo que essas coisas coincidam. E isso gerou coisas desse tipo, né? E então que ele vai estudar problemas, né, de, por exemplo, equações matriciais, equações cuja incógnita não é mais número, agora a incógnita é matriz. Enfim, que ele abre então, os horizontes e isso impacta a matemática como um todo, como eu falei, porque agora, nessa coisa do pensamento algébrico da matemática, quando eu escrevo x, até então x era um número desconhecido, ou uma variável, mas agora o x pode representar uma variável, pode representar uma incógnita, mas que não precisa mais ser número, pode ser matriz. Posteriormente isso vai ser ampliado, pode ser função, pode ser polinômio, pode ser, enfim, um monte de coisas. Pode ser um objeto abstrato, né? Pode ser qualquer coisa. Essa que é a ideia, pode ser qualquer coisa. Né? E isso vai abrindo os horizontes da matemática para essa coisa do pensamento, da álgebra moderna, a álgebra que vai se apropriar dessas estruturas que não precisam mais ser números, mas que dispõem de características, de propriedades, de operações que são semelhantes às dos números, assim como a matriz, as quais eu posso multiplicar, posso somar, né? Posso fazer coisas desse tipo. Né? E isso veio aí graças principalmente a Cayley. Eu falei que eles se conheceram, né, Cayley e Sylvester, em 1882, o Cayley foi para os Estados Unidos, Sylvester estava lá, e eles se conheceram lá, e foram amigos, se tornaram amigos, né, e eles trabalharam juntos, inclusive, então, assim, eles tiveram contato um com o outro, tiveram, inclusive, muita influência, né, o trabalho de um e de outro, fizeram trabalhos em conjunto, inclusive, mas, assim, essa estrutura da linguagem das matrizes, tudo isso que ele desenvolveu, só foi, de fato, assim, ser popularizado na matemática, ser, de fato, assim, incorporado a esse rol de conhecimentos matemáticos a partir da década de 1920. Então, a partir de 1920, ou seja, século XX, né, século passado, é o século que eu nasci, né, provavelmente, não sei, vocês
Vocês são da geração milênio, do milênio já, ou são do 100 anos atrás, exatamente, né? Estamos em, né, 2020, um ano que vai entrar para a história também, né? Exatamente 100 anos atrás é que as matrizes começaram a ganhar terreno, ganhar, assim, popularidade, ganhar um espaço digno dentro do rol de conhecimentos matemáticos. E a princípio, nascida como algo que serve, algo auxiliar que serve aos determinantes, mas posteriormente ganha vida própria, ganha sua própria importância e abre, né, as ideias matemáticas para um universo que vai ser assim. Hoje, a forma como a gente faz matemática, de modo geral, foi intensamente impactada por essa mudança de forma de encarar, né, a álgebra, o pensamento algébrico, se desprendendo do número e abrindo a possibilidade de que esse objeto possa representar outras coisas, outras entidades matemáticas. E isso veio muito diretamente por conta das matrizes. Claro, matrizes elas vão ter muita aplicação, né? Alguém aqui até mencionou a questão da computação, né? Toda a ideia da computação gráfica, ela é inteirinha baseada em matrizes, né? Os problemas, questões assim, que aparecem de maneira muito natural, né, na ciência da computação, elas serão descritas por sistemas lineares, né? Claro que não são sistemas lineares 2 por 2, são sistemas lineares com centenas ou milhares de equações, né? Portanto, para resolver a gente precisa de softwares, precisa de coisas assim, mas a teoria de matrizes, ela está lá, assim, na base do desenvolvimento da computação, da ciência da computação. E é só um dos exemplos, por si só já bastaria, né, para dizer de como a matriz serve, e serve muito, né, aos propósitos da ciência, mas ela tem o seu valor intrínseco, né, e no contexto da matemática, o valor dela assim, muito grande, principalmente no sentido de que foi a matriz que ampliou os horizontes da matemática.